He is looking forward to Chinese President Xi Jinping's attendance at the G20 summit in Rio de Janeiro and his upcoming state visit to Brazil. Acho que a vinda do presidente Jinping no G20 é extremamente importante. Olha, eu acho que essa reunião ela vai ser possivelmente a reunião mais importante já feita entre Brasil e China. He says today's China has become a model for the world. O que eu quero saber é que a China conseguiu em pouco tempo fazer uma verdadeira revolução na China. Um país que avançou de forma extraordinária do ponto de vista da tecnologia. He emphasized the importance of Brazil-China relations for the world. Que Brasil e China, sabe, pensam muitas coisas em comuns e a nossa parceria poderá ajudar a humanidade. On the eve of President Xi's visit, Leaders Talk sat down with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Wang Guan. Greetings from Brasilia, the capital city of Brazil, where we'll be talking to our guest today, Luiz Inácio Lula da Silva, the president of Brazil. Now, this is our second interview with the Brazilian leader in the past 2 years. What changed in China-Brazil relations in Lula's third presidency, and what hasn't? How will the upcoming G20 summit in Rio de Janeiro help resolve pressing global issues, as well as aligning with the needs of developing countries and the global south? Here's my conversation with President Lula. Okay, President Lula, it was an honor to see you again, and I must say it was so gracious and nice of you to invite us back to Brazil. So the first question is, how are you, Mr. President? How have you been? Primeiro, é prazer recebê-lo novamente e dizer que é uma alegria poder fazer uma entrevista com você. Segundo, dizer para você que eu estou bem. Eu brinco sempre com os meus companheiros que eu tenho um pedido para Deus para viver 120 anos. Então, eu me cuido bem. Eu tento me cuidar muito bem, porque eu quero viver muito e quero viver bem, com muita saúde. O Brasil está se encontrando. Nós pegamos o Brasil há 2 anos atrás, quase que destruído, e nós tivemos um processo muito árduo de recuperação do Brasil. Nós já recuperamos, a economia está crescendo, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, trouxemos de volta a cultura, criamos o Ministério dos Povos Indígenas, criamos o Ministério da Igualdade Racial, criamos o Ministério da Mulher, estamos fortalecendo muito a indústria brasileira e eu acho que o Brasil está muito bem. Estamos num momento muito delicado de transição ecológica e transição energética. Então eu estou feliz, estou muito feliz e feliz com a parceria de Brasil e China. Acho que a vinda do presidente Jinping no G20 é extremamente importante e depois nós vamos ter uma reunião bilateral muito importante em que nós vamos trabalhar a construção de uma parceria estratégica de longo prazo. What can we expect from President Xi's state visit? I heard that there have been quite a bit of thinking, quite a bit of preparation going into that state visit. Olha, eu acho que essa reunião ela vai ser possivelmente a reunião mais importante já feita entre Brasil e China. Nós temos, sabe, pensamentos comuns. A China é o mais extraordinário país no mundo asiático. O Brasil é o maior país da América Latina. Nós temos muitas afinidades e nós queremos compartilhar com a China aquilo que nós temos especialidade e a China compartilhar com o Brasil aquela que tem especialidade. E eu acho que vai ser uma parceria, sabe, excepcional entre Brasil e China. Nós vamos mudar e aprimorar a nossa relação. President Lula, during your last trip to China, you said China is an impressive development and modernization model for other countries. I'm just wondering, what did you see and experience and hear that made you say that? A minha delegação ficou muito impressionada com a China, porque eu já fui algumas vezes na China e a cada vez
que eu chego, seja em Pequim, seja em Xangai, a gente percebe que há uma evolução sistemática do crescimento, do comércio, da indústria, da educação. Ou seja, é um país que todo mundo que vai fica encantado como é que os chineses conseguiram em tão pouco tempo fazer a revolução que foi feita. Sabe, uma revolução de conhecimento extraordinária. Então nós temos que aprender. Nós temos que ter vontade de ter acesso a esse conhecimento e nós queremos compartilhar com a China. Daí porque a minha relação muito sincera com o Xi Jinping. E eu acho que Brasil e China, sabe, pensam muitas coisas em comuns e a nossa parceria poderá ajudar a humanidade. Sunshine, blue sky, crystal clear sea, and sandy beaches. This is Rio de Janeiro, Brazil's second largest city. On November 18 to 19, Rio will host the 19th G20 Leaders Summit with the theme Building a Just World and a Sustainable Planet. In today's world, global economy recovery is sluggish and global challenges are mounting, with issues such as security deficit, development imbalance, and governance failures becoming increasingly evident. As a critical stabilizer in global development, China is playing an ever-growing role. During the G20 summit in Rio, President Xi will join other world leaders to discuss major initiatives for development cooperation, build consensus, and lay out a blueprint for global governance. With the world's eyes on it, Rio de Janeiro is ready to host the summit. Let's talk about the upcoming G20. President Lula, that is a very big thing on the agenda of your presidency. What are the top priorities of the upcoming G20 in Rio? How will this summit help resolve pressing global issues? For example, aligning the agenda of the summit with the needs of developing countries and the Global South. Nós primeiros estamos lançando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é uma coisa que eu acho extraordinária e não é apenas para os países do G20, é para todos os países do mundo. Depois nós estamos discutindo muito a questão da transição energética e a questão climática, porque já está provado que não tem espaço para o ser humano viver fora do planeta Terra. Então, ao invés de ficar procurando outro planeta, nós temos que tentar fazer com que o planeta Terra tenha uma qualidade de água, uma qualidade de ar, para que a gente possa viver dignamente e decentemente. Depois a gente quer rediscutir o sistema de Bretton Woods, ou seja, o papel dos bancos financeiros como FMI e Banco Mundial, que hoje eles não são utilizados para favorecer os países em desenvolvimento que precisam de financiamento. São bancos utilizados para sufocar os países pobres. Hoje a África tem uma dívida de 900 bilhões de dólares. O que eles pagam de juro é mais do que eles têm capacidade de investimento no desenvolvimento. E eu estou defendendo uma ideia de que parte dessa dívida que os países africanos têm com o FMI seja transformada em investimentos em infraestrutura na África. E vamos ter, pela primeira vez, a gente vai ter uma coisa chamada, empoderamento feminino, fazendo com que as mulheres possam efetivamente participar de forma igualitária nas coisas políticas que o mundo decide. Então eu estou muito otimista que vai ser um G20 muito produtivo, muito cordial e vai ser, eu acho que um aprendizado para todos nós. Além do que, muita gente vai conhecer o Rio de Janeiro pela primeira vez e o Rio é uma cidade maravilhosa. Marvelous. I've been to Brazil 4 times and unparalleled hospitality and spontaneity, warmth from the Brazilian people. But we're marking the 50th anniversary of China-Brazil relationship. Our two countries are working very closely together. We hailed from different political systems, a different heritage, different cultures even. But somehow we're non-confrontational, we're non-ideological, we don't point fingers at each other. And we work so closely on satellite, on the space, on climate, on trade, and on cultural exchanges. Do you think China and Brazil is setting an example for all countries, not just within G20 and in the Global South, but for all countries in the world as a development model? And
as a partnership model? A primeira coisa que eu aprendi a respeitar na vida política é a soberania territorial de cada país, mas também a soberania cultural, sabe? E a soberania de definir qual é a forma política melhor que cada país quer ser governado, ser administrado. Sabe? Eu respeito, sabe, essa soberania. Não é o presidente do Brasil que tem que gostar ou não gostar do modelo chinês. Quem tem que gostar do modelo chinês são os chineses. Quem tem que gostar do modelo brasileiro não é a China, é o Brasil. Olha, se a gente respeitar esse direito, tudo mais fica fácil para ser feito. Nós temos que encontrar na nossa relação entre Estados aquilo que é convergente e não aquilo que é divergente. Não aquilo que é divergente. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter uma relação harmônica com todos os países do mundo, com todos os países do mundo. Talking about specific cooperation projects, electric vehicles is a big one. Brazil is now the largest Chinese EV export destination. And the Chinese approach is increasingly becoming made in Brazil for Brazil. BYD setting up a shop in Bahia State, Great Wall Motors setting up a factory in the state of Sao Paulo. How do you see these Chinese-Brazilian partnerships contributing to the reindustrialization plan and green transition plan that you set for Brazil? Eu acho extraordinário e trabalho muito para que isso aconteça. Eu, essa semana, fiquei muito feliz porque eu fiquei sabendo que a BYD, na Bahia, ela vai ter 20 mil funcionários. Ela vai produzir carros de bateria para exportar para outros países. E isso é muito importante para um país do tamanho do Brasil. Isso é muito importante porque as outras indústrias automobilísticas que tem no Brasil vão ser motivadas também a fazer grandes investimentos para que o mundo se transforme mais competitivo. Hoje eu recebi uma boa notícia. O Brasil, esse mês, bateu recorde de produção de automóveis. Olha, isso é um começo muito importante. Então, se a gente puder fortalecer essa relação China e Brasil, e aqui tiver mais indústria produzindo para exportar, trazendo tecnologia, produzindo bateria, discutindo, sabe, a questão espacial. Se a gente estiver discutindo inteligência artificial, sabe, é tudo muito maravilhoso para o Brasil, para a China e para o mundo. Porque o Brasil tem interesse em compartilhar o seu crescimento com os países vizinhos. Yeah, there are so many specific projects that is good for the climate, something that is very dear to your heart. For example, the Chinese State Grid's Bella Mountain project that is an ultra-high voltage power transmission system, transmitting electricity from the Brazilian north that is rich of hydropower to the south. China has a similar program, you know, transforming and transmitting electricity from the west to the east. I see a lot of parallels in our two countries. Bem, a China tem participado muito ativamente na transição energética que nós estamos fazendo. E isso é muito importante. É muito importante porque o Brasil tem uma oportunidade histórica. Poucos países do mundo têm a possibilidade de produzir, sabe, energia renovável como o Brasil tem. E aí, os chineses têm dado uma contribuição muito grande. Tem participado ativamente das licitações públicas, tem ganho muitas licitações e tem feito muitos investimentos. É isso que eu acho extraordinário na relação China-Brasil. Brazil is a vast country with hydropower resources concentrated in the north, while the demand for electricity is mainly in the major cities of the southeast. As President Lula noted, China has been actively involved in Brazil's energy transition and has provided a north-to-south power transmission solution. Today, across Brazil's sprawling landscape, towering pylons connect a network of transmission lines carrying electricity generated in the Amazon rainforest to densely populated and industrial areas over 2,000 kilometers away. This is the Belo Monte UHVDC transmission project in Brazil, which is China's first overseas ultra-high voltage power transmission project.
China, mundialmente, ela é referência em tecnologia HVDC. Então, eu espero que essa cooperação continue a crescer e que possamos juntos enxergar num futuro cada vez mais promissor para os dois países. In the city of Rusas in Brazil's northeastern Ceará state, another energy cooperation project is in full swing, the Solar Lagoa do Barro project. This is China General Nuclear Power Group's first greenfield solar project in Brazil. During construction, the project is expected to generate over 1,000 direct and indirect jobs. Once operational, it will produce around 400 million kilowatt hours of electricity annually, enough to power 240,000 Brazilian households. Its environmental impact is equivalent to reducing carbon emissions by about 300,000 tons per year. Through the power of sunlight and electricity, cooperation bridges continents and strengthens mutual understanding between the people of China and Brazil. Such partnerships are deepening friendship and building genuine connections between people on both sides. Talking about our understanding between the Chinese and Brazilians, I must tell you about our previous interview, Mr. President. Many Chinese viewers, ordinary Chinese, professors, school teachers, taxi drivers, ordinary people on the street, after watching our interview, came to understand and appreciate Brazil and you as a Brazilian president coming from humble background. Some say you can see in President Lula's eyes and in the way he speaks how much he cares for his people and all people, much love and respect. This guy said, only for those who have been showered by heavy rain knows when to hold an umbrella for other people. And finally, this guy said, oh, President Lula's right hand, there's a needle on his hand and there's a Band-Aid. His job must be tough. How do you feel about this love and support coming from China? Uma coisa importante, Guan, é que eu comi pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Eu sou um presidente que não tem um diploma universitário. Eu aprendi muito com a vida. Aprendi muito convivendo com uma mãe que era analfabeta. Quando minha mãe não tinha comida para dar para os filhos dela, ela dizia assim, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Ela nunca reclamou. Ela sempre acreditava que amanhã as coisas iriam melhorar. E é assim que eu faço a minha vida. Eu sempre acho que as coisas vão melhorar. Então, quando eu ouço notícia de muita gente falando que a política econômica do Brasil não vai dar certo, que a indústria não vai crescer, eu não me preocupo com isso, porque eu estou no comando da política e eu sei o que vai acontecer nesse país. É por isso que eu sou otimista, é por isso que eu transmito otimismo todo dia, sabe? E eu acredito na boa relação do Brasil. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil não quer guerra, o Brasil quer paz. O mundo gastou, ano passado, 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armas. Se nós tivéssemos gastado esse dinheiro em educação, em alimentação, a gente não teria 733 milhões de pessoas passando fome no planeta Terra como nós temos. Nós não teríamos tanta criança morrendo de fome. Então, a minha pergunta é o seguinte, sabe, é por isso que nós fizemos no G20, sabe, um pacto contra a fome, a desigualdade e a pobreza. O que não dá é para a gente admitir, sabe, que você tenha quase 1 bilhão de seres humanos passando fome, enquanto os homens estão se matando com guerra, destruindo o que existe para reconstruir depois. Sabe, somente com paz a gente é capaz de crescer, produzir e distribuir. Por isso que eu estou muito feliz com o documento que foi assinado entre autoridades brasileiras e autoridades chinesas, propondo à Rússia e à Ucrânia a paz. I noticed a recent conversation you had with Bill Gates, where you had wonderful remarks that brought the house down, whereby you said global hunger is not a money problem, not a financing problem, but a shame problem. And I thought it was brilliant. Se o governo não se preocupa com as pessoas mais pobres, com as pessoas que não tiveram chance de estudar,
com as pessoas que estão confinadas no campo, às vezes produzindo em situações totalmente adversas, se o governo não se preocupa, quem vai se preocupar? Aqui no Brasil, quando eu cheguei no governo em 2003, tinha 54 milhões de pessoas passando fome. Nós acabamos com a fome no Brasil. Eu fiquei fora 15 anos. Quando eu voltei, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Já tiramos 24 milhões de pessoas da fome em apenas 1 ano e 9 meses. E vamos terminar com todas as pessoas que não comem até 2026. We feel very strongly about what you said. I know that poverty alleviation is very dear to your heart. We learned that Fome Zero and the Bolsa Familia, now Brazil Sem Fome programs, very central to your policy making. And likewise in China, poverty alleviation is very dear to the heart of President Xi Jinping. How do you personally relate to President Xi's and China's poverty alleviation movement, I should say? Olha, a minha relação com o presidente Xi é uma relação muito digna e muito honesta. Eu primeiro admiro a revolução que ele fez na China. Eu admiro muito a capacidade de desenvolvimento que a China fez em tão pouco tempo. E eu acho que a China hoje é um país que deve ser utilizado como modelo. O que eu quero saber é que a China conseguiu em pouco tempo fazer uma verdadeira revolução na China. Um país que avançou de forma extraordinária do ponto de vista da tecnologia, um país que avançou do ponto do crescimento empresarial, da engenharia. Então, a minha relação com o Xi Jinping é uma relação de muito respeito, de muito carinho e de muita admiração. E nós sabemos que para um país ser desenvolvido, tem que investir na educação. O que a China fez. Eu vou lhe contar uma coisa agora. Eu tenho obsessão pela educação. Eu sou o único presidente do Brasil que não tive diploma universitário. E sou o presidente que mais criei universidade nesse país. Sou o presidente que mais criei institutos federais nesse país para formar técnico. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu não tive o direito de estudar. E eu quero criar as condições para que o filho do povo pobre, para que o filho de uma empregada doméstica, para que o filho de um pedreiro tenha o direito de ser engenheiro, tenha direito de ser médico, tenha direito de ser diplomata, ou seja, tenha direito de ser filósofo, tenha direito de ser... Todo mundo quer, sabe, se vestir bem, quer ganhar bem, quer morar bem, quer viajar bem. Sabe, é isso que nós temos que tentar construir para a sociedade. E essa é a minha obsessão. E por isso eu dedico à educação um carinho muito grande. That is a great obsession, I should say. President Lula, you mentioned your personal rapport with President Xi Jinping. Can you tell us more about it? How would you describe your personal relationship with President Xi? What kind of leader do you think he is? A primeira coisa é o seguinte, eu poucas vezes fui tão bem recebido como eu fui recebido na China nessa minha visita. E eu espero retribuir ao presidente Xi Jinping o mesmo carinho, a mesma afeição que ele dedicou a mim e à minha delegação. E nós temos uma relação de confiança muito grande. Uma relação de dois países, sabe, que querem construir um mundo mais justo e que sabem que se a gente tiver uma parceria estratégica profunda, a gente pode contribuir para crescer mais a China, para crescer mais o Brasil e para crescer um pouco o mundo. Porque a gente não pode ser rico cercado de miséria por todos os lados. Então a minha relação com o Xi Jinping é uma relação muito solidária, de muita confiança e de muito respeito. E eu sei que ele pensa o mesmo do Brasil. Então nós temos que aproveitar esse momento histórico e fazer com que a China cresça mais e o Brasil cresça mais. E que a gente possa ter condições de ajudar outros países. A China e o Brasil podem ajudar o continente africano. O Brasil e a China podem ajudar a América Latina a se desenvolver. Talking about people-to-people connections between Chinese and Brazilians, I can tell you, Mr. President, there's this genuine love of things Brazilian among the Chinese, many Chinese, I would say.
love of Brazilian football, samba, Brazilian barbecue, jiu-jitsu, and caipirinha. And likewise here in Brazil, each time I travel across the country, I see more Chinese elements, Chinese language schools, Chinese restaurants, even traditional Chinese acupuncture shops. That is very popular with Brazilians. How do you personally feel about this increasing bonding between our two peoples, and how do you want it to evolve in the future? Olha, eu sinto que a integração entre dois países, ela vai se consolidar quando a integração não for apenas comercial. Aquela integração fria entre os chefes de estados. A integração ela começa a se consolidar quando os povos dos países começam a se integrar. Então nós queremos mais chineses visitando o Brasil, nós queremos mais chineses estudando o Brasil, nós queremos mais chineses aprendendo português e nós queremos mais brasileiros aprendendo mandarim, mais brasileiros visitando a China, mais brasileiros trabalhando na China, ou seja, é esse mundo de unificação de povos que vai consolidar a Aliança Brasil-China. Você sabe que tem gente que vai criticar a parceria estratégica entre Brasil e China. Sabe? E eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso porque nós estamos pensando no interesse do Brasil e no interesse da China. E que os dois países possam oferecer ao mundo uma aliança entre duas nações que possa servir de modelo de aliança para outros países no mundo. Thank you so much, President Lula. China and Brazil might be very different in political systems and traditions, but one would be surprised to find out how much Chinese and Brazilians come to love and appreciate each other's cultures. In China, Brazilian football, Brazilian dancing, and Brazilian barbecue are very popular, and in Brazil, Chinese language schools, restaurants, and traditional Chinese medicine shops are growing rapidly. President Lula made no secret about his love for the Chinese culture and says the Chinese-Brazilian bonding will only deepen under his watch. Thank you for watching this episode of The Leaders Talk. I'm Wang Guan in Brasilia. I'll see you next time.